A gente vive preocupado com vírus ou bactérias ou algo que ataque o corpo, mas vamos entender um pouquinho como é que a gente se defende disso? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noções de imunização. A primeira parte, os agentes da imunização. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para começar a falar sobre imunização, a gente precisa falar sobre quem ataca o nosso corpo. Quem ataca o nosso corpo é chamado de antígeno, que é qualquer substância ou agente infeccioso que vai ser introduzido no nosso corpo e vai desencadear uma resposta imune com reconhecimento e produção de anticorpos das células do sistema imune. Qualquer coisa que entra no nosso corpo e faz mal ou ataca a gente é chamado de antígeno. Já os anticorpos são glicoproteínas plasmáticas que interagem de maneira específica com determinado antígeno que estimulou sua produção. A principal função dos anticorpos é defesa do organismo, os quais atuam diretamente contra micro-organismos invasores que podem causar diversas doenças ou diversas infecções. Há vários tipos de isótopos de anticorpos, que vão variar dependendo da função e do tipo de cadeia que apresentam. Então eu vou falar de alguns deles para vocês. O primeiro é o IgG, ele está na moda porque é ele que você vê para descobrir se você tinha ou teve coronavírus, também chamado de imunoglobulina G. Ele é muito importante em processos inflamatórios porque ele vai neutralizar toxinas lançadas por agentes externos. Ele vai ser dividido em várias subclasses, IgG1, IgG2, IgG3 e por aí vai. Ele é muito importante porque ele é o único que vai atravessar a placenta do organismo quando a mãe está grávida. O segundo é o IgE, ou imunoglobulina E. Ele é importante porque ele vai atuar também em processos alérgicos, nas verminosas e em protozoários. Ele está presente no soro sanguíneo e em superfícies de células chamadas basófilas ou mastócitas, que eu vou comentar em uma outra aula. Existe o IgD, que é a imunoglobulina D, que ele tem a função de ativar células que vão proteger o organismo. Ele é encontrado no sangue e ainda não se sabe muito bem o que ele faz. Ainda tem muita pesquisa sobre ele. Existe o IgM, que é encontrada geralmente em meios intravasculares e é um tipo de anticorpo que vai receber os antígenos. Quando o seu corpo tem um alto nível de IgM, indica que ele teve uma infecção recente. E temos a IgA, ou imunoglobulina A, que está presente nas secreções do corpo, como saliva, suor, lágrima e por aí vai, e tem como função proteger o corpo através das mucosas. Ela vai evitar agentes invasores que penetrem o epitélio. Também é subdividida em algumas classes, IgA1 e IgA2. Esses anticorpos eles precisam ser produzidos de alguma forma. Essa forma é através de plasmócitos, que são células formadas a partir da diferenciação dos linfócitos B, que ficam no plasma sanguíneo. Uma vez que algum patógeno ou algum organismo entra no seu corpo, essa célula vai desencadear uma série de processos que a gente vai falar lá durante a aula de sistema imunológico, numa outra aula, até o momento do aparecimento de uma célula chamada linfócito T. O linfócito T, ele vem pelo timo. No timo, ele vai sofrer um processo de maturação. Eles são apenas células de reconhecimento. Eles não vão produzir anticorpos. Mas sabe aquele ditado? Você não precisa saber fazer, mas você tem que conhecer alguém que saiba? Os linfócitos B, eles usam exatamente esse ditado. Então eles vão pegar essa informação e mandar essa informação para um outro linfócito que chama linfócito B. O linfócito T vai entregar as informações do antígeno para o linfócito B, e esse linfócito vai usar os anticorpos presentes na sua superfície, que vão se ligar a esse antígeno que o linfócito B está dando para ele, e daí essa interação vai fazer com que o linfócito se divida em dois tipos diferentes, os plasmócitos e as células de memória. Os plasmócitos vão produzir anticorpos circulantes, enquanto os de memória vão ficar na circulação, secretando anticorpos específicos para os antígenos. Agora, quando o anticorpo entra em contato com o antígeno, acontece
acontece uma série de reações químicas. Essas reações são chamadas de antígeno-anticorpo. Elas são perigosas para o organismo, porque elas podem produzir, por exemplo, choque anafilático. Se uma dose de proteínas estranhas for introduzida no organismo, por exemplo, de um coelho, nada vai acontecer, mas o animal vai ficar sensibilizado. Essa dose pequena o suficiente para só deixar o animal sensibilizado é chamado de dose sensibilizante. Se a gente introduzir uma nova dose nesse coelho, essa dose vai se chamar dose de choque. Depois de umas 2 ou 3 semanas, esse animal vai começar a apresentar sintomas de choque anafilático, como, por exemplo, sufocamento devido à contração de musculatura lisa no trato respiratório. Também no homem são conhecidas algumas reações anafiláticas, que geralmente são causadas por antibióticos ou transfusões de sangue. Nós temos também 2 outras coisas, a aglutinação e a hemólise. A aglutinação, ela é a reação de um anticorpo presente naturalmente ou produzido no plasma, que é chamado de aglutinina, com determinado grupo de antígenos que fica na membrana das hemácias, formando assim um aglomeramento de pequenas massas de células. Agora, a hemólise, ela é uma ruptura da membrana plasmática da célula, liberando o meio intracelular para fora da célula. Isso pode acontecer e geralmente acontece com glóbulos vermelhos, as hemácias, mas também pode acontecer com trombócitos e com leucócitos. Trombócitos são plaquetas, leucócitos glóbulos brancos. A hemólise, ela pode causar vários problemas sérios da saúde, como por exemplo, anemia hemolítica, que é uma doença caracterizada pela destruição precoce das hemácias. Existe também a icterícia e a esplenomegalia, que são sintomas dessa patologia, podem ser hereditárias ou adquiridas. A hemólise, ela vai provocar um aumento na produção de eritropoetina. Além da anemia hemolítica, também existe outra doença relacionada com a hemólise que se chama eritroblastose fetal, que a gente vai falar numa outra aula. Existem alguns exemplos de causas para a hemólise, por exemplo, danos mecânicos, reações a transfusões de sangue, deficiências enzimáticas, infecções, defeitos na membrana plasmática, por aí vai. Nessa aula, a gente viu alguns agentes do sistema imunológico, como os antígenos e os anticorpos, e daí vários anticorpos, a relação entre os dois, a produção dos anticorpos e a aglutinação e a hemólise. Essa é a parte 1 das noções de imunização. A gente vai falar da parte 2 em breve e vamos falar sobre vacina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!